16, diz assim a palavra do Senhor. E eis que aproximando-se dele um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Glória a Deus. E ele lhe disse: Por que me chamas de bom? Não há bom senão só um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Um jovem rico, ele perguntando para o Senhor Jesus o que fazer para herdar a vida eterna. E o Senhor responde para ele que é guardar os mandamentos. E disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirá falso testemunho. Não cometerás adultério. Olha que interessante, irmão. Olha como é estreito para entrar no reino dos céus, tá bom? Mas olha só, às vezes a gente aponta pecados, né, que a gente considera grande na vida de outros, mas não são, olha só, não matarás, que digamos que o ser humano vê como um pecado grande, né? Não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Até falso testemunho também, né, impede a pessoa de entrar no reino de Deus. Honrar teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então você tem que se gostar, porque para você amar o próximo você tem que se amar. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Que me falta ainda? Vamos lá. E disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Então o Senhor dá uma ordenança ali para ele vender tudo que tem, né? Para ele vender tudo que tem e dar ali aos pobres. Sara, se você acha que sair da live e voltar da live, vai ter a opção de eu convidar você. Porque ó, a Maria Helena entrou aqui na live e tem lá a opção de convidar. No seu caso, não mostra pra mim não, amada. E eu estou te seguindo. Deixa eu ver aqui. Se eu orar, Deus vai agir. E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Amados, olha só, vamos por parte aqui para que a pessoa entenda, porque muita gente aproveita dessa passagem bíblica para dizer que o certo é ser pobre, que quem é rico não vai para o céu. Não tem nada a ver com que só quem é pobre vai para o céu e quem é rico não. Isso tem a ver com adoração ao dinheiro, adoração, por exemplo, quando a pessoa adora ao dinheiro, e aí sim, isso não agrada ao Senhor, porque o Senhor Jesus, ele falou: vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. E ele ficou triste, por quê? Porque o coração dele estava no dinheiro. A palavra do Senhor vai dizer que aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro, né, povo de Deus? Então, o Senhor está dizendo que a missionária Sara, cara, é outra Sara, você mesmo, Sara. Ó, tem duas Saras agora aqui. Live. Tem duas Saras, né? Mas vamos lá. Diz assim, disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Por quê? Porque a pessoa que é apegada ao dinheiro, tá, amado? Não é porque é rico em si, é por causa do apego ao dinheiro. Vamos lá. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Quando fala de um camelo entrar no... Liga o ring light, meu filho. Quando fala do camelo entrar no fundo de uma agulha, está falando das fendas de Jerusalém. Não é exatamente de uma agulha, de costurar, não, tá, meus amados irmãos? Está falando de um espaço que tinha nos muros de Jerusalém, né? E está falando disso, tá? Muitas das vezes as pessoas pensam que é uma agulha de linha de costurar. Não é isso que a palavra se refere, tá bom? E os discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderás, pois, salvar-se?
Jesus, olhando para ele, disse-lhes, quietinha, Mel, disse, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Retornando, vamos ver, e os discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? Quem poderá se salvar por si próprio, né? E Jesus, olhando para eles, disse-lhe, aos homens é isso impossível, mas para Deus tudo é possível. Nós não podemos nos salvar por nós mesmos, né? Nós temos que ter um Salvador, o qual é Jesus Cristo, o qual pagou o preço ali na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Qual será então o nosso galardão? E Jesus lhe disse, em verdade vos digo que vós, que me seguiste quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentardes sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Glória a Deus. O Leandro tem a opção de subir na live, a Sara não mostra ainda, viu, minha amada? E todo aquele que tiver debaixo de todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terra, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Então o Senhor está dizendo aqui quem poderá herdar a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros e muitos derradeiros serão os primeiros. Glória a Deus. Então, amados do Senhor, nós temos que, para adorar o Senhor, quer dizer, para adorar o Senhor nós temos que adorar a todo momento, mas para herdar o reino dos céus, nós não conseguimos por nós mesmos, nós conseguimos por Jesus. A palavra vai dizer que de nós mesmos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. Então, com Jesus, nós herdamos o reino do céu. Tá bom, povo de Deus? Glória a Deus, só o Senhor é Deus. Palavra dos trabalhadores da vinha. Glória a Deus, só o Senhor é Deus. Louvado seja o teu nome. E você que está aí, ajude na intercessão, tá bom? Em nome de Jesus, ajude aí intercedendo, pede para Deus tirar o impedimento. Sabe, amados, uma coisa me alegra, quando tem luta é porque tem vitória. Quando tem luta é porque tem vitória. Crente que não passa por luta, amado, é meio esquisito. Porque quando é de Deus sempre vem luta, porque o inimigo ele quer tentar a todo custo nos parar, a todo custo gerar uma situação para que o nome do Senhor não venha a ser glorificado. Mas com Cristo nós somos mais que vencedores. Glória a Deus, só o Senhor é Deus. O Leandro falou que tinha perguntas, mas a internet está oscilando. A internet está oscilando, mas vamos que vamos. Vamos continuar de palavra, tá? Povo de Deus. Em nome de Jesus. Em Mateus 24, a partir do versículo diz assim, ó. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Então o dia que Jesus, né, vai voltar para resgatar a tua noiva, resgatar a igreja, é um dia que ninguém vai saber, que só o próprio Deus sabe, tá bom? E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então, ninguém sabia exatamente o dia que Jesus, né, quando ia vir o dilúvio, e assim como ninguém sabe quando que Jesus vai retornar para recolher o povo dele. A palavra do Senhor fala que ele vai vir, né, como se fosse um ladrão. Ninguém sabe exatamente a hora que vai vir. Entendeu, amados do Senhor? Então nós temos que estar buscando ao Senhor sempre, estar na posição
porque a qualquer momento, né, o Senhor volta para buscar a igreja, que é a noiva dele, e a igreja tem que estar preparada, né? Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Quem já viu o filme Apocalipse é interessante, né? Que mostra, né? Dá para ter uma noção ali de como que é, né? A pessoa vê só subindo e fica só as vestes. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e a outra e deixará a outra. Então, pessoas vão ser resgatadas e outras não. Quem vai ser resgatado só vai saber no grande dia, né? E qual vai ser o grande dia? A palavra de Deus fala que só Deus sabe, que nem Jesus ele sabe quando vai ser o grande dia. Então nós temos que estar na posição buscando ao Senhor, né, todos os dias, para que quando o Senhor voltar, seja, né, para resgatar a igreja toda ou resgatar individualmente, nós possamos estar na posição que Deus quer, né, e que é preciso para entrar no reino dos céus. Quando foi o jovem rico perguntou ali para Jesus, Jesus mandou ele vender tudo que tinha, né, e seguir Jesus. E ele ficou entristecido, ele não quis vender tudo que tinha. Olá, Osmar, seja bem-vindo. Ele não quis vender tudo para seguir a Jesus, porque a palavra do Senhor fala que aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. O coração dele estava na riqueza, não estava no Senhor Jesus. E quando as pessoas se entregam, deixam tudo para o Senhor, é disso que o Senhor se agrada. Glória a Deus. Vamos citar vamos continuar aqui, ó. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o Senhor. Então, a palavra nos ensina a vigiar. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir um ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Eita, estava fora da câmera, né? Por isso, estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, assim como se por exemplo, eu já tinha citado aqui anteriormente, olá Karine, seja bem-vinda, paz do Senhor. Aí, Sara, eu acho que agora vai dar, deixa eu ver, dá. Karine Ventura, não. Tá diferente, ô Sara, tá parecendo dois. Ah, não é diferente. É diferente, tá? Vamos continuar. Vai convidando aí, na hora, quando der certo, se for da vontade de Deus que você testemunhe hoje aqui, vai dar certo, tá bom? Vamos lá. Quem é, pois. Não, por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, o Senhor Jesus, ele pode vir em qualquer momento para resgatar o povo dele, tá bom? Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o que pôr sobre todos os seus bens, mas aquele mau servo disser no seu coração: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe. Então, nós temos que estar preparados, porque o Senhor vai vir a qualquer momento. Se a pessoa está ali comendo e bebendo, dizendo que o Senhor não vai voltar, pode ser exatamente naquele dia que o Senhor vai voltar. Me lembra um testemunho, amados, diz que eu tinha um servo de Deus, que ele fazia a obra do Senhor por muitos anos,
e ele quis, né, dar uma fugidinha, né? Ele quis dar uma fugidinha. Então ele pegou e falou assim: Senhor, me dá um tempinho, me dá um tempinho, né? Eu vou fazer algo e depois eu volto. E nesse tempinho que ele foi fazer esse algo, né? Ele queria ter uma experiência diferente, né? Aí ele faleceu. Então não deu tempo ele voltar. Então nós temos que estar preparados. Não pode pedir tempinho não, para ir lá dar uma, né, pecar um pouquinho e depois voltar e seguir em frente. E se vir, né? Se Jesus voltar nesse período aí do pecadinho, né? Então não pode não, tá? Tem que estar sempre preparado, porque o Senhor pode vir a qualquer momento. E separá-lo-á, destinará a sua parte, uns aos hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Misericórdia, né, amados? Quem quer perder a sua salvação, né, amados do Senhor? Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Aí vamos, então, aí fala assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Aí o Senhor está nos instruindo aqui, amado, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, e cinco loucas. 5 eram prudentes, 5 não eram imprudentes, eram loucas, né, amados? As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas a prudente levaram o azeite em suas vasilhas, como as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Então, as prudentes levaram azeite consigo, né? E as lâmpadas, e as imprudentes não levaram azeite, levaram só as lamparinas. Mas à meia-noite, que elas dormiram. Mas à meia-noite, ouvindo-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. As não prudentes pediram ali, né, um pouco de azeite das prudentes, porque as lâmpadas delas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, comprai-os para vós. Então elas falam assim: não, se eu der o meu azeite para você, vai faltar para mim, vai faltar para vocês também. Então vai lá e compre o seu azeite, para que nós todos não fiquem sem azeite. E tendo ela ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Quem entrou? As 5 prudentes que estavam preparadas, que elas tinham ali as reservas. Pastor Antônio Alves, a paz do Senhor, seja bem-vindo. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vós não conheço. Meu Deus, já pensou? Misericórdia, amado, chegar naquele grande dia, o Senhor falar que não conhece a mim e você. É misericórdia, né, amado? Tanto tempo de renúncia, tanto tempo na presença do Senhor, chegar no grande dia, acontecer isso aí, não dá, né, amado? Vigiai, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, nós não temos que ser vigilantes, não podemos ser como as 5 loucas, né? As virgens tinham as 10 virgens, onde 5 eram loucas e 5 eram prudentes, né? As prudentes, elas, além de ter as lamparinas, elas tinham o azeite. Quando o noivo chegou, ela estava preparada. As que não tinham, elas foram comprar, e quando voltou não tinha dado mais tempo. Coisa horrível, né, amados? Coisa horrível você esperar, e por causa de pouco tempo perder a oportunidade de entrar no céu, perder a oportunidade de salvação. Misericórdia, né, amados? Assim não dá, né, povo de Deus? Então a palavra nos ensina que nós temos que ser vigilantes a todo tempo, porque nós não sabemos a hora, nem o momento. Porque assim como o pai de família não sabe a hora que o ladrão vem para roubar a sua casa, assim também, né, nós seres humanos não sabemos, né, a noiva, que é a igreja, que somos o povo de Deus, nós sabemos quando o Senhor vai retornar para recolher o teu povo.
Aí o Senhor continua nos ensinando aqui, ó, porque isto é também como um homem que partindo para fora da terra chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. Tá vendo? Deus dá de acordo com a capacidade. Aí às vezes tem gente que fica incomodado porque as pessoas são usadas, porque as pessoas têm, mas porque ele tem mais e eu não? Porque ele consegue mais do que não? Porque dá mais oportunidade para ele do que eu não? Porque é de acordo com a capacidade. Tem gente, eu lembro que, isso me faz lembrar, mas eu lembro que quando eu estava trabalhando no Walmart, o gerente de área, Aldinho, ele estava me treinando para ser gerente. E eu aprendi todos os procedimentos. E quando eu sabia todos os procedimentos para ser gerente, ele foi promover outra pessoa. E eu chorei muito, porque ele promoveu um rapaz recém-chegado. O rapaz, 6 meses depois, foi promovido. E eu fiquei muito chateada, porque eu falei assim, nossa, eu estou aqui há mais tempo e um rapaz acabou de chegar e o rapaz foi promovido. Aí ele foi e citou, inclusive, a passagem bíblica que fala a respeito do castelo na areia e o castelo na rocha, e onde temos que edificar a nossa casa. E ele foi e citou, ele falou assim, olha, você já sabe o procedimento, você sabe como que funciona o padrão da empresa, mas você não tem preparação